paz do Senhor, graça e paz, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez para a nossa live Prosperando com Princípios Bíblicos. Tem sido uma honra para mim estar agora todas as tardes contigo, sempre às 15h07 da tarde, para nós compartilharmos um pouco da palavra de Deus, nós falamos um pouco da palavra, que é uma palavra que nos orienta, nos dá ao direcionamento para que nós possamos viver melhor, né? Como eu sempre digo, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, é uma palavra que ela é escrita, né, inspirada por Deus, inspirada por Deus, né, escrita por homens, que serve como base, serve como uma bússola para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida feliz em Cristo Jesus. Seja bem-vindo a todos. Eu vou te pedir um favor, toque aí nesse botãozinho aí que se chama aviãozinho e compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem. Mas antes de nós darmos início ao nosso conteúdo, vamos orar, vamos falar com Deus. Minha caneta que caiu aqui, gente. Vamos falar com o Senhor para que nos abra o nosso entendimento acerca da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós queremos te exaltar, te glorificar, Senhor, mais uma vez por estarmos esta tarde para falarmos da sua palavra. Deus, que esta palavra possa nos impactar e que possa, Senhor, abrir a nossa mentalidade, possa haver uma transformação de mentalidade na nossa vida, na minha vida, para que eu possa viver os melhores dias aqui na terra. Muito obrigado, abençoe a cada um que está conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tudo bom? Então vamos lá, vamos começar. Na semana passada nós demos uma pequena introdução do que seriam as nossas lives. É bem verdade que hoje você falar de finanças, né? Eu até acho bom, né? Porque nós precisamos ser educados financeiramente, né? Da mesma forma que a gente é educado para dirigir, que nós somos educados para tantas profissões, nós também devemos também ser educados financeiramente. Mas hoje, não mais uma vez, vamos falar de finanças, mas eu vou falar de princípios, né, que norteiam, né, a nossa vida também na área de finanças. Então, na semana passada nós falamos alguma coisa e este domingo nós vamos falar sobre a mordomia cristã. Você sabe o que é uma mordomia cristã? Muita gente acha que mordomia é ficar de boa, né, como alguns dizem, ficar de chinelinho, de pernas para o ar, só bebendo água de coco, mas verdadeiramente mordomia não é isso, não é isso. De vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, porque o meu computador está aqui ao lado, e a gente vai definir o que é mordomia. Mordomia, definição para mordomia. É uma responsabilidade de administrar ou cumprir as atribuições que uma pessoa recebe num chamado ou de cuidar das coisas nas quais somos abençoados por Deus, incluindo a nossa família, nossos vizinhos e até mesmo bênçãos temporais. Família, vizinhos ou bens materiais, né? Esses são coisas que Deus sempre nos dá essa oportunidade, né, de estarmos administrando da melhor forma possível. Existem algumas passagens bíblicas que falam sobre essa profissão, né, essa profissão de mordomo, a mordomia. A gente poderia aqui citar José, nós poderíamos aqui citar Neemias, né, que cumpriram muito bem esse papel de mordomo. Mas tem uma passagem bíblica aqui que diz em que Deus, né, quando criou o homem, né, Gênesis capítulo 1, a partir do verso número 26, ele, depois de ter criado tudo, né, os céus e a terra, a história você já conhece, ele diz
né, na sua eternidade. Acredito com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para que cuidasse de tudo aquilo que ele tinha criado, né? Então ele ordenou ao homem, né, ao Adão, que cuidasse daquele jardim, né, que cuidasse dos animais daquele jardim. Então Deus, ele, após a criação, ter colocado o homem no jardim, ele dá a responsabilidade para Adão de cuidar tudo que Deus tinha criado. A base que nós vamos utilizar hoje, nessa tarde, vai ser no livro de Mateus, né? Capítulo 25, a partir do verso de número 14. Eu acredito que muitos de vocês devem ter já lido ou conhecem ou já ouviu falar, né, desta passagem, que é aquela passagem da parábola dos talentos. Jesus está, né, com a multidão, está ali com seus discípulos, né, está no seu sermão, e ele vai falar sobre a parábola dos talentos. Eu, na minha concepção, é uma parábola que ele traduz bem o que é mordomia, né? Traduz, ele te dá um norte, né, para nos mostrar o que é mordomia. Qual é a importância da mordomia? Né? A nossa vida, a nossa família são bens, né? São coisas, né? São pessoas que Deus nos dá essa oportunidade de cuidar, não é isso? Deus cuida tão bem da gente, não é verdade? Ele cuida tão bem de você. Então Deus, ele quer passar essa experiência para nós humanos, para nós pessoas, né? Para aqueles que, claro, crê em Deus. E essa importância, ele confia a nós essa administração, né? A gente pode chamar de administração, a gente pode chamar de gestão, né? Por exemplo, eu tenho a minha família, né? Então eu procuro gerir, né? Administrar de uma forma que glorifique o nome de Deus, que honre o nome de Deus. Eu acho que o principal propósito disso é você honrar, é você glorificar o nome do Senhor através deste princípio, né? E como eu sempre digo, né, todo princípio ele vem atrelado a ela uma promessa. Anota aí, todo princípio vem num combo, né? Vem atrelado, vem junto, ele vem grudado com uma promessa. E o que nós vamos esmiuçar aqui esta tarde é justamente isso. O meu dever de administrar aquilo que Deus me dá a oportunidade de administrar, eu trabalhar, né, em cima, né, eu fazer com que aquilo que Deus me deu eu possa não só zelar, cuidar, mas também fazê-lo multiplicar. E quando eu cumpro este princípio, posteriormente ele vem com uma promessa. Eu creio que Deus, ele nunca te obriga a fazer nada, porque a gente serve um Deus do si. Se meditares, né? Se andares. Então Deus, ele tem ele te dá esse livre-arbítrio, né? Se você fizer, amém. Você será beneficiado por aquilo que você fizer. Se você também não cumprir, ou se você não fizer o que está escrito, e é o que eu sempre digo, né? A gente tem que fazer o que está escrito, falar o que está escrito. Consequentemente, você não vai desfrutar do prêmio, da promessa. Eu, graças a Deus, eu comecei a fazer um pouco de atividade física. E estou participando de algumas corridas. E nessa corrida tem um prêmio. Você recebe um prêmio, você recebe uma medalha, né, do evento. E você também recebe o prêmio de longevidade, né, que você está cuidando da sua saúde. Só que para isso você tem um desafio. É você correr do ponto A ao ponto B.
Se você correr do ponto A ao ponto B, né, se você chegar onde tem que chegar, o resultado vai ser o seu prêmio. Então, tudo que Deus estabelece na sua palavra torna-se um princípio. E esse princípio, como eu já disse, ele vem atrelado com uma promessa. Mas antes de a gente esmiuçar mais alguma coisa, a gente vai falar que a mordomia, né, o princípio da mordomia, o princípio da gestão, da administração, ela trabalha em 4 áreas fundamentais na vida do ser humano, que eu chamo, acabei de intitular aqui, são os 4 T's da mordomia cristã. Que 4 T's são esses, Wellington? Tempo, templo, talento e tesouro. Eu vou repetir e anote você aí. Tempo, templo, tesouro e talento. São os 4 T's da mordomia cristã. A gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 T's. Vamos falar do tempo. A administração do tempo. A mordomia do tempo. Como administrar o seu tempo? A administração do tempo é quando você se programa, se planeja para você passar o seu dia, né? Você acorda, você vai fazer uma atividade física, você vai cuidar da sua família, você vai trabalhar, você vai... Enfim, então você vai administrar o tempo da melhor forma possível. É bem verdade que dentro desse tempo você precisa estabelecer um período para uma devocional com Deus. Você lê a palavra de Deus, você orar, falar com Ele. Eu, particularmente, eu procuro sempre, assim que eu acordo, falar com o Senhor, falar com Deus, ler a sua palavra. E a gente chama isso de devocional. Então, todos os dias, né, eu procuro sempre começar o meu dia com uma devocional. Por que começo com uma devocional? Porque pode ser não, né? Na verdade, Deus ele conhece o nosso futuro. Por Ele conhecer o nosso futuro, é importante você estar conectado com Ele para que você possa trilhar, caminhar rumo ao futuro que Ele já determinou para você. Já aconteceu comigo situações em que, durante a manhã, quando eu fiz a minha devocional, Deus me deu um vislumbre, né? Deu uma direção do que seria o meu dia, e no meio da tarde, algo aconteceu em que eu tive que tomar uma decisão na qual eu tinha feito uma devocional pela manhã, em que Deus tinha me dado uma orientação. Então, o seu tempo você pode gerir, você vai gerir ele da melhor forma para que glorifique o nome de Deus. Então, a decisão que eu tomei no meio da tarde foi uma decisão assertiva. E no final do dia, quando a gente faz todo um resumo de como foi o dia, né? A gente tem essa percepção e até as pessoas que estão em volta de você, eles vão perceber, olha, aquela decisão que você tomou foi uma decisão assertiva. E eu glorifico a Deus, né? Eu entrego, né, para Deus o devido reconhecimento, porque se não fosse a leitura da palavra, a oração pela manhã, o contato com Deus pela manhã, dentro do meu dia, eu não teria tomado aquela decisão naquela tarde e o resultado não teria sido positivo no nosso balanço, no nosso resumo do dia. Então, é importantíssimo que você, não só você, mas eu também, possamos gerir o nosso tempo da melhor forma possível. Porque quando você faz dessa forma, você está dizendo, vou colocar dessa forma, você está mostrando para Deus que você é uma pessoa organizada com o seu tempo. O segundo T, vou falar do talento. Talento a gente sabe que é aquela habilidade que Deus deposita em nós para que nós possamos desenvolvê-la da melhor forma possível, também para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida através do seu talento. Vou dar um outro exemplo aqui. A pessoa que faz... Eu não sei fazer bolo, tá, gente? Mas a pessoa que faz um bolo com maestria, que faz um bolo com... Eu sempre costumo dizer para alguns amigos, né, próximos, que tem gente que sabe fazer as coisas assim, se fechar o olho,
não erra a mão daquilo que está fazendo. Então a pessoa, quando ela faz isso, eu acredito que Deus depositou aquele talento para aquela pessoa. E o que é a mordomia no talento que você tem? É você buscar, é você entender o talento que você tem e você desenvolver esse talento com conhecimento, com a prática, para que os seus resultados no talento que Deus confiou a você possam ser positivos. Você sabe fazer um bolo, aí você faz o bolo com maestria, aí você faz o bolo, por exemplo, um bolo sem sabor, né? Aquele bolo comum. Mas aí você vai desenvolver o seu talento de fazer bolo, acrescentando ou buscando conhecimento com outros ingredientes que você possa melhorar o seu bolo. Então você começa fazendo um bolo comum, depois você faz um bolo de chocolate, depois você faz um bolo de cenoura, aí você faz um bolo de chocolate com cobertura, aí você faz um bolo de cenoura com cobertura, aí você vai fazer aí depois você começa a desenvolver o seu talento para fazer bolo, aí você começa a fazer um bolo mais confeitado, com mais ingrediente, e você nesse ponto você está começando a desenvolver o talento da sua habilidade de fazer bolo. Estou dando um exemplo do bolo, tá, gente? Da sua habilidade de fazer bolo, mas existem inúmeros talentos, né? E aí, a partir daí, o talento que Deus te deu, você passa a administrar da melhor forma, buscando mais conhecimento para melhorar, para subir o nível, né, de confeito do bolo, de preparação do bolo, enfim. Então você está administrando, você está fazendo isso para que o nome de Deus, mais uma vez eu volto a dizer, para que o nome de Deus seja glorificado. Beleza? Tesouro. Faz o seguinte, vou deixar o tesouro por último. Vou falar do templo. Deixa o tesouro por último. Vou falar do templo. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo diz, que nós somos templo do Espírito Santo. Não, Deus, claro, o ambiente que nós, naquela época, como eles não tinham um ambiente, um lugar específico, para adorar a Deus, a não ser Jerusalém. Então, naquela época em que foi escrito, Paulo escreve isso, é porque naquela época os irmãos não tinham uma congregação, um espaço físico, igual nós temos hoje, né? Se a gente sair aqui onde eu moro, daqui para... Se a gente dar uns 5 quilômetros, a cada, 1 quilômetro, nós vamos encontrar um espaço onde é uma igreja. Então as pessoas vão para ali e adoram o Senhor. Mas o que eu quero dizer é que naquela época não tinha lugares específicos. As pessoas cultuavam nos seus lares, né? As pessoas cediam as suas salas. Quem tinha sala muito grande, então essas pessoas aceitavam a Jesus, a palavra entrava, ela aceitava a Jesus e cedia aquela sala grande, aquela sala ampla para pregação e para pregação da palavra, para a expansão do evangelho. Então, quando ele diz que Deus não está em paredes, entre paredes construídas por homens, é mais ou menos nesse sentido. Aí ele vai dizer que nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Esse corpo aqui, essa matéria, foi o Senhor que criou, foi o Senhor que constituiu, ele tirou a gente do barro e construiu essa carne aqui, que somos nós seres humanos. E ele, com seu sopro divino, ele soprou na narina do homem e ali ele deu vida ao homem. Então ele nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar desse templo. Precisamos cuidar desse corpo, cuidar da nossa saúde. Isso também eleva a nossa autoestima, as irmãs, que vão ao salão, faz a unha, faz o cabelo. Está cuidando do seu templo. Melhora a sua autoestima. Você está cuidando do templo do Senhor. Os homens, vão lá cortar o cabelo, vão para a academia, vão cuidar do corpo. Estão cuidando do templo. É esse cuidar, é essa administração desse templo, é esse ter fundamental para a nossa vida,
em que Deus nos confiou para cuidar. Imagine, se eu não cuidar do meu corpo, né? Eu não vou ter disposição para trabalhar, eu não vou ter disposição para ir à igreja, eu não vou ter disposição para adorar a Deus, para fazer o que Deus pede, eu não vou ter disposição para nada se eu não cuidar do meu corpo. Então nós temos que administrar bem o nosso corpo, nós temos que cuidar bem desse templo aqui, desse templo. Você cuidar do seu templo, eu cuidar do meu templo. Como eu disse anteriormente, eu comecei a cuidar do meu templo, eu passei a correr, passei a participar de competição, mesmo que de forma muito, não com tanta frequência, mas eu comecei a participar. Para quê? Porque eu entendi isso. Quando eu li essa passagem bíblica, eu entendi sobre essa questão de você administrar, de você cuidar, gerenciar da melhor forma a vida. Eu entendi e aprendi isso, estou buscando gerenciar minha vida da melhor forma que glorifica o nome de Deus. E, por último, não menos importante, o tesouro. Eita glória! O tesouro. A importância de se administrar o tesouro. Na parábola dos talentos, o próprio Jesus está falando que o dono do negócio, ele viaja, escolhe 3 servos, e para esses 3 servos, ele dá um talento, a saber, o talento era a moeda da época, não era nenhuma habilidade, era o talento era um dinheiro, deu um dinheiro para cada um. Para um ele deu 1, para um ele deu 2, e para outro ele deu 5. Interessante que a Bíblia vai dizer que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, a vida que nós temos, a vida que eu tenho, Deus me deu para administrar de acordo com a minha capacidade. Deus nunca vai lhe dar algo, aqui tu pega esse insight aqui, Deus nunca vai te dar algo na qual você não possa administrar. Tudo que Deus nos dá, Ele sabe que nós temos a capacidade de administrá-la. Simples assim. Então Ele deu segundo a sua capacidade. O que tinha 5 conseguiu multiplicar para 10. O que tinha 2 multiplicou para 4. Por quê? Porque eles tinham essa capacidade, essa habilidade, esse talento de negociação. Eles negociavam o talento deles. Então, o mais interessante é que o Senhor, na parábola, conhecia cada um deles. Ele poderia ter dividido igualitariamente? Poderia. Ele pegou 8 talentos, 5, 2 e 1. 8. Ele poderia ou escolher mais um, ou pegar os 8 e dividir igualitariamente para os 3. Mas não. Ele dá segundo a sua capacidade. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te confiou, é porque Ele sabe que você tem capacidade e habilidade de administrar. Pega esse, como eu costumo falar, com os meus amigos, pega esse mistério aí. Essa família que Deus te deu, esse marido que Deus te deu, essa esposa, esses filhos que Deus te deu, esse ministério, essa empresa, esse cargo que Deus te deu, é porque Ele te deu segundo a sua capacidade. Ele sabe que você pode administrar da melhor forma possível. Se hoje você se coloca numa condição, ou se você está nessa condição em que você olha para dentro de si e você acha que você não é capaz, Deus te dizer uma coisa, eu já quero cortar esse pensamento que você está tendo agora. Não é que você não tem a capacidade de fazer, é que você precisa melhorar a sua administração. Porque capaz você é. Talento você tem. Capacidade você tem. O que você precisa é melhorar e colocar em ordem aquilo que Deus confiou a você. Glória!
Eita, agora, segura esse mistério aí. Então, com os recursos não é diferente. Deus te deu esse salário para você cuidar da melhor forma possível desse salário. Escrito aqui na Bíblia, no princípio, Ele nos dá, nós temos que fazer o que com o recurso que Deus nos dá para administrar? A gente tira o dízimo, os 10%, e administra os outros 90%. E deixa eu te dizer uma coisa, nós temos mais responsabilidade de administrar os 90% do que pegar os 10% e devolver para Deus. Porque quando você devolve os 10% para Deus, você está honrando o nome dele. Isso é honra. Isso é reconhecimento daquilo que te deu tudo, daquilo que me deu tudo. A responsabilidade nossa é de administrar os 90% que ficou. Pega essa daí também. Nós temos mais responsabilidade, vou repetir. Nós temos mais responsabilidade de administrar os 90% do que os 10% que devemos devolver para ele. Beleza? Vamos andar aqui que, nossa, a hora passa bem rápido, né? Princípios da mordomia cristã. Eu coloquei aqui 4 princípios que está intrinsecamente ligado nesse princípio da mordomia. Eu dividi ele mais em 4 subtópicos, né, da mordomia cristã. E esses subtópicos, ele está totalmente ligado a esta parábola dos talentos. Primeira coisa que a gente precisa entender: tudo que Deus nos dá não é nosso. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos confia, primeiro que não é nosso. E te dou base bíblica para isso. Livro de Salmos, você que está com a Bíblia aí, livro de Salmos, capítulo 24, verso de número 1, que vai dizer o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Opa! Tudo que nela existe, tudo que nela existe, do Senhor, tudo que nela existe pertence a Deus. Tudo que nela existe. O computador, o celular, a mesa que eu estou apoiado, a casa que eu estou morando, a família que Deus me deu essa oportunidade de cuidar, os bens que eu tenho, o conhecimento que Ele me deu, nada é meu, tudo é dele. Salmo 24, 1. E o mundo que nele vive. Então, eu, você, nós pertencemos a uma pessoa. Nós fomos resgatados por Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos trazer de volta, para nos devolver para Deus. Ele nos resgatou. Aquele ato de Jesus Cristo fez com que nós fôssemos resgatados de volta para Deus. Então, você tem dono. Eu tenho dono. Nós temos um dono. Ok? Então, tudo pertence a Deus. É o primeiro princípio. Somos e tudo é propriedade de Deus. Está lá registrado em Salmos, capítulo 24, verso de número 1. Segundo, responsabilidade. Nós temos que ter, na verdade, responsabilidade. A nossa responsabilidade de administrar que Deus confiou. É responsabilidade minha de administrar da melhor forma possível que Deus me confiou. É responsabilidade sua administrar o que Deus te deu da melhor forma possível. Uma coisa que eu aprendi: não é o governo que vai melhorar a minha vida, não é o pastor que vai melhorar a minha vida. Não. Só quem tem essa habilidade e capacidade de melhorar a sua vida é você mesmo. Então nós temos responsabilidade para cuidar daquilo que Deus confiou. Quer base? Eu te dou base. Lucas 16:10 vai dizer o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Olha que Jesus está falando. Quem é fiel no pouco,
também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também vai ser no muito. Às vezes as pessoas ficam naquela busca desenfreada pelo dinheiro. E joga na cena, e joga no tigrinho, e joga no cavalinho, e joga em um monte de coisa. A pessoa, não estou aqui criando nenhum tipo de julgamento, mas é o que está escrito, irmão. É o que está escrito. Se eu trabalho no emprego, se eu sou um empreendedor, e se eu souber administrar o pouquinho que eu tenho, o pouquinho que Deus me deu, vai chegar uma fase da vida que Ele vai olhar para você. Você está fazendo essa administração com tanta maestria, com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto zelo, que vai chegar uma fase da vida que Deus vai falar para você assim: olha, tu foste fiel no pouco, e agora eu vou te colocar no muito. Porque Ele já enxergou a habilidade, a capacidade que você tem de administrar no pouco. O que Ele vai fazer? Te colocar no muito. Porque Ele sabe que você não vai perder o foco quando Ele te colocar no muito. Ele sabe que você, da mesma forma que você fez com pouco, tu vai fazer com muito. Isso eu digo quando você é fiel. E na infidelidade também. Até porque se você for infiel no pouco, um dia que você tiver muito, a infidelidade vai permanecer. O que eu preciso mudar é a minha mentalidade. É a minha atitude mediante aquilo que Deus confiou a mim. Poxa, se eu tenho, esse espaço aqui, para falar, se eu tenho... Gente, é cuidar, é ser fiel nesse pouco. É ser fiel naquilo que Deus tem me dado, tem te dado. E quando ele vai enxergar isso em você, a partir do momento que você mudar a sua atitude em relação àquilo que Ele te confiou. Seja nos seus relacionamentos, seja com o seu dinheiro, seja com o seu ministério, seja no trabalho que você vai lá segunda a sexta, às vezes sábado, de vez em quando domingo você vai lá. Muita gente reclama, que tem que ir no sábado, tem que ir no domingo. Irmão, administre da melhor forma. Minha irmã, administra da melhor forma. Seja fiel nesse pouquinho aí. Se para você é pouco, Porque para muitos, às vezes o nosso pouco para muitos é gigantesco, Mas se você tem, administre da melhor forma possível. Isso é prosperidade. Prosperidade está intrinsecamente ligada a isso. É você cuidar daquilo que você tem da melhor forma possível. Porque quando você é fiel no pouco, Jesus te coloca no muito. Prestação de conta. A Bíblia vai dizer, nessa parábola, que o Senhor, Ele retorna, aquele que deu os talentos, Ele retorna para prestar conta. Aí eu te digo, nesta hora, primeiro vou dar uma base bíblica, para você não achar, para a gente deixar tudo embasado, tudo aqui na palavra. Um dia o Senhor vai voltar para prestar conta daquilo que Ele nos confiou. Livro de Hebreus capítulo 4, verso número 13. Hebreus 4, 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada, presta atenção, nada em toda a criação está oculto. Deus vê tudo, irmão. Deus vê tudo, minha irmã. Nada fica em oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que a quem havemos de prestar contas. Irmão, minha irmã, ai Jesus, eu vou falar. Irmão, não adianta eu sabotar, usar de sabotagem para administrar aquilo que Deus nos deu. Os olhos do Senhor são descobertos. Nada para Ele fica em oculto. Nada versus nada. Nada versus nada. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Nada fica em oculto. Tudo que Deus me deu a oportunidade de administrar, Ele vai prestar conta daquilo que Ele me deu para administrar. Está na parábola. O Senhor volta e vai prestar conta dos 3. E quando Ele chega na prestação de conta,
Ele vai perguntar: e aí, meu servo? Ele: meu senhor, algumas versões vão dizer: eu granjeei, né? Eu granjeei o talento, eu multipliquei, né, o talento que o Senhor me deu. Eu multipliquei. Eu tinha 2 talentos e multipliquei para 4. Por isso que no início eu disse que o princípio ele está ligado, entrelaçado com uma promessa. Olha o que o Senhor diz para ele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Venha ser feliz comigo, venha para o gozo do seu Senhor, como diz algumas interpretações. Ou seja, ele foi recompensado por ele ter administrado, ter multiplicado o dinheiro que aquele Senhor deu para ele. Para o outro que ele deu 5, da mesma forma. Versículo de número... tá aqui, ó, versículo de número 24. Não, 23. E disse o Senhor: está bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, vem ser feliz comigo também. Vamos desfrutar daquilo que você foi habilidoso para fazer. Eu não sei o que eles fizeram com o restante do dinheiro, mas chamou ele para estar com ele. Foi um benefício que ele recebeu, que o servo recebeu do seu Senhor. Para o que tinha 2, para o que tinha 5, mas o que tinha 1, esse, o que ele fez? Ele acabou enterrando o talento. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Não é isso que Deus deseja, não é essa a expectativa de Deus acerca de nós. A expectativa de Deus é que a gente cumpra o seu princípio. Essa é a expectativa dele. E eu sempre digo que o homem colhe... Eu sempre digo não, né? Está escrito. Paulo vai dizer no livro de Gálatas: aquilo que o homem planta, ele colhe. Só que o irmão que recebeu 1, ele literalmente plantou, porque ele enterrou o talento nessa prestação de conta. E não foi recompensado, muito pelo contrário. Foi tirado dele aquele talento e deu para aquele que tinha 10. Né? Aquele que multiplicou, tinha 5, multiplicou para 10. O que tinha 10, ele pegou esse 1 e entregou porque multiplicou. Aqui vai um insight que, às vezes, irmão, tem muita coisa que não acontece na nossa vida porque a gente enterra o talento que Deus nos deu. A gente enterra a confiança que Deus depositou em nós. Aí sabe o que Deus faz? Pega, usa outro. Que às vezes, irmão, não julgando ninguém, mas se Deus te deu segundo a sua capacidade, Ele espera que você conclua ou administre ou faça aquilo que Ele determinou, para a glória dEle. Ok? Então, nós mesmos, eu mesmo, irmão, vou falar de mim que é melhor, né? Eu mesmo já cometi esse erro, achando que aquilo não era para mim, que era muita coisa, que era isso, que era aquilo outro, mas que nada. Era a minha mentalidade, era o meu cérebro querendo uma zona de conforto. Só que eu aprendi pela palavra que se eu cumpro aquilo que Deus determinou, a recompensa ela é certa, porque Deus não volta atrás com a sua palavra. Colossenses 3, 23 e 24. Paulo vai dizer assim ao povo de Colossos: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha que lindo, olha que bênção que Deus deposita em nós através da sua palavra. Faça com zelo, façam com amor, né? Façam com exímio, faça com maestria, né?
não para que nós sejamos glorificados, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, não só na nossa vida financeira, mas em todas as áreas, né? No nosso relacionamento conjugal, no nosso trabalho, na nossa profissão, no cargo que a gente exerce na empresa, nos nossos negócios, né? Em tudo na vida, para tudo. Quando você zela, você gerencia da melhor forma, Deus ele te recompensa também da melhor forma. Então, o que nós estudamos hoje, né? Nós estudamos hoje sobre a mordomia cristã. Nós falamos hoje sobre os 4 T's da mordomia. Se você escreveu aí, se você ainda não escreveu, eu vou te citar novamente. Tempo, talento, tesouro e templo são os 4 T's da mordomia cristã, para que você possa administrar da melhor forma possível. E os 4 princípios da mordomia. Que tudo é de Deus. Deixa eu descer aqui para não... Que tudo é de Deus. Autorresponsabilidade, prestação de conta e recompensa. Esses são os 4 princípios que estão ligados, intrinsecamente ligados à mordomia cristã. É bem verdade que hoje, né, com esse imediatismo, a gente pode mudar, né, esse panorama. Né? Nós temos a condição de mudar esse panorama. Eu aprendi que cada dia tem um passo, subindo um degrau por vez. Né? Então, se você hoje começar a aplicar hoje na sua vida, em todas as suas áreas, né? Você aplicar na sua vida esse princípio, né, da administração, da mordomia, eu não vou dizer... eu estou certo, na verdade, né? Eu estou certo. Quando você for cumprir esse princípio, a promessa ela vai se cumprir na sua vida, em todas as áreas da sua vida. E eu profetizo, a partir do momento que você estabelecer na sua vida, cumprir o princípio da mordomia, Deus vai te abençoar poderosamente. Eu profetizo em nome de Jesus. Quem recebe, joga a mão para o alto, dá um glória a Deus, aí escreve aí glória a Deus. Glorifique a Deus, porque tudo é para Ele. Romanos 8:36, se não estou enganado. Porque dele, por Ele, para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, ok? Então, eu quero deixar isso para você aqui nessa tarde de hoje, de domingo, dia 14 de julho. A Bíblia diz, está escrito, não sejam só ouvintes, mas sim praticantes da palavra, a palavra de Deus, ok? Vamos orar, vamos encerrar aqui por hoje. Próxima semana nós vamos falar sobre gratidão. O que é a gratidão? Vamos falar sobre gratidão, que é um princípio extraordinário também, dentro dos princípios da prosperidade. É extraordinário também. Nós vamos estudar sobre gratidão no próximo domingo, dia 21/7, no mesmo horário, às 15h07 da manhã. E eu vou fazer um desafio para vocês aqui. Eu gostaria que você, no mínimo, 7 pessoas, convidasse 7 pessoas para estar comigo aqui no próximo domingo, às 15h07 da tarde. Grave bem esse horário, 15h07 da tarde, para nós falarmos mais sobre prosperidade com princípios bíblicos. Ok? Vamos orar para nós encerrarmos? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, te glorifico, te exalto, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, primeiramente adorando e glorificando o teu nome. Deus, muito obrigado por esse entendimento, pela sua palavra, que nós possamos, Senhor, a partir de agora, mudar a nossa mentalidade e aplicar na íntegra a sua palavra. Deus, abençoe a cada um que está aqui conosco nesta live, a cada um que vai assistir posteriormente. Deus abençoe a cada um
e traga esse impacto da palavra para os corações de cada um que vai estar assistindo. Desde já te agradeço, Senhor, e que o Senhor quiser e nos der a oportunidade, Senhor, se o Senhor não tiver voltado até lá, nos dê essa oportunidade no próximo domingo estar aqui novamente às 15h07 da tarde para falarmos sobre gratidão. Desde já, Senhor, já sou grato por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja com todos vocês. O Christian botou aqui, papai, eu te amo, minha família é linda demais, né? O Marcos, que, né, um amigo que a gente ganhou, também está conosco, Deus abençoe. Mas, gente, muito obrigado por essa oportunidade de estar junto com vocês novamente. E não se esqueçam, apliquem a palavra de Deus em vossas vidas, porque ela vem carregada de promessas para a tua vida. E eu creio que Deus vai cumprir muitas promessas na sua vida quando você começar a aplicar o que está escrito. É o que está escrito, não o que a gente acha, é o que está escrito. Ok? Deus te abençoe, graça e paz, e até domingo que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe.